Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grêmio porque o Grêmio está prestes a anunciar dois zagueiros. Sim, eu vou te contar essa história. E o Renato, hein? Tá sugerindo não ter rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu também quero falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal pra gente bater a meta de 1 milhão? Falta bem pouquinho. Obrigado para todo mundo que está se inscrevendo aí. Vamos falar do tricolor gaúcho que está juntando os cacos aí, né? Treinando aqui em São Paulo, no CT Joaquim Grava, do Corinthians, pelo menos até o dia 26. Vai mandar os seus jogos no Couto Pereira, também tem um ali no Alfredo Jaconi, tem jogos da Libertadores já no mês que vem. A CBF remarcou aí, né? Na verdade, anunciou que o Campeonato Brasileiro retoma no dia 1º de junho, a partir da 7ª rodada, e não da 9ª. Né? Ela tinha suspendido, adiado as rodadas 7 e 8 para voltar na 9ª e depois se vê o que faria com essas 7 e 8. Agora não. Agora o campeonato volta na 7ª, no final de semana que voltaria a 9ª e empurra o campeonato para frente. Por exemplo, um Grenal que estava marcado para o dia 16 de junho, ele não tem data ainda para acontecer e nem local nesse momento, né? Enfim, o Inter também está dando o seu jeito, o Grêmio também. Hoje ocorreu um anúncio aí, né, envolvendo o governo do estado, o Grêmio Internacional, numa causa conjunta aí para arrecadar fundos, num projeto que já arrecadou alguns milhões de reais, quase 30 milhões, e a ideia é fazer vários movimentos nesse sentido para derrubar os muros da rivalidade, pelo menos nesse momento, né? Não pelo menos nesse momento, né? Eu acho que por conta de uma causa maior, a rivalidade ela tem que existir. É por conta dela que são dois clubes gigantes. E eu acho que a gente tem que usar isso para o bem. Acertam muito aí os presidentes dos clubes, o governo do estado, para que a gente possa unir forças, ainda mais envolvendo essas duas marcas, né? Que é mais importante para o torcedor gaúcho do que muita coisa na vida dele, né? A gente sabe disso. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, porque o Grêmio, como eu disse, está treinando, vai jogar, hoje é dia 22 de maio, bom, vai voltar dia 28, né? Tem jogo contra o The Strongest no Couto Pereira e depois no final de semana o Grêmio já recebe o Bragantino como mandante também no Couto Pereira. São as retomadas aí do Grêmio no futebol depois desse período de pausa, de paralisação. O Renato Gaúcho deu uma entrevista no Boleiragem do Sport TV na segunda noite, bastante emocionado em alguns momentos, por conta, enfim, né, do baque psicológico que as pessoas envolvidas estão sofrendo, né? Os jogadores, muitos provavelmente estão com a cabeça em outro lugar, né? Estão até meio alienados em relação ao processo, que eu acho até difícil, mas pode acontecer. Só que a maioria tá sensibilizada com o que está acontecendo, tem parentes ainda em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem companheiros de clube, né, que perderam tudo, estão muito próximos da tragédia, né? Alguns jogadores ajudaram, inclusive, no processo, então é muito difícil os caras desconectarem nesse momento. O Grêmio está tentando. E sair do Rio Grande do Sul, por mais doloroso que seja, pensando no futebol, talvez até seja importante. A gente não queria, né? Evidentemente não queria. A Arena do Grêmio vai dar muito trabalho, CT Luiz Carvalho também. Mas o calendário ele exige, né, que o clube de futebol continue. E é o que o Grêmio está tentando fazer. O Renato deu essa entrevista, falou sobre isso. E anunciou em primeira mão que o Grêmio está conversando com um zagueiro. E ele chama-se Rodrigo Caio. Maravilhoso. Zagueiro e pessoa. O Rodrigo é um dos jogadores mais disciplinados, mais incrível assim, de grupo, de profissionalismo, de informações que a gente tem a respeito. É um cara que não é um zagueiro, não é um rebatedor, é um cara muito técnico, tanto que começou a carreira no São Paulo como um volante, né, foi voltando, se tornou um grande zagueiro de seleção brasileira, mas ele tem um histórico de lesões complicado, né? O joelho dele sofreu algumas intervenções, esteticamente é um joelho assim, difícil. Ele teve muita dificuldade para retornar a jogar e está parado há 6 meses, 5, 6 meses aí trabalhando, fazendo fisioterapia. Claro que o departamento médico do Grêmio, o departamento físico vai ter que fazer uma análise criteriosa para saber se ele tem condições de jogar. O próprio Renato já disse que ele não vai jogar todos os jogos. Ele tem 31 anos, é super jovem, mas eu realmente não acredito que ele vá conseguir ter uma sequência muito grande.
Agora, se ele estiver bem fisicamente e clinicamente apto a jogar, eu acho que vale. Vale dependendo do contrato, enfim, é uma aposta, né? Um risco, porque é um cara que tem um histórico de lesões, mas tecnicamente sobra. E em termos de grupo, chega e farda. O outro zagueiro, aí o Renato não revelou na entrevista, mas aí a gente descobriu por outras fontes, é o Gemerson. Né? O Gemerson do Atlético Mineiro, que inclusive já está pedindo para ser afastado né, por conta das negociações, já entrou em conversa com a comissão técnica dizendo que precisa trocar de ares, né, que já foi, se inviabilizou com a torcida por conta de algumas coisas, fez gol contra em 2 clássicos contra o Cruzeiro, mas é um zagueiro muito bom, muito bom. Seleção brasileira, França, Corinthians, Galo, acompanhei ele muito aqui no Corinthians, era dono da posição, dono. Jogou muito pouco tempo aqui porque ele teve que ser devolvido, porque senão o Corinthians teria ficado com ele. Ele era caro, né? Ele estava emprestado. Mas é muito bom zagueiro. Chega e farda. E o Grêmio está vivendo uma, digamos assim, uma reformulação, uma oxigenação dentro da sua defesa, especialmente da sua dupla de zaga histórica. O Jeromel está para se aposentar. Se não aposentar agora na metade do ano, vai ser no final do ano, e o Jeromel não joga todos os jogos, então você precisa de número, inclusive. E quando ele não está, o Grêmio depende do Rodrigo Eli ou dos meninos, né, o Natan e o Gustavo Martins, que inclusive tem proposta para renovar, que inclusive deveria ter mais sequência do que o Rodrigo Eli, mas o Renato acaba botando o Rodrigo Eli, porque veio do futebol italiano, espanhol, aquela coisa toda. Mas enfim, o Gemerson sim, esse sim impõe respeito para ser titular. E o Rodrigo Caio também. Então se os dois formarem uma nova dupla e tiverem sequência, maravilha. Agora, eu não sei se realmente se o Rodrigo Caio especialmente vai ter sequência. O Gemerson, sim. E o Kahneman, cara, o Kahneman não é mais a mesma criança, né? Pode jogar numa linha de 3, pode ser um cara que, para alguns jogos, eu sou fã pelo espírito do Kahneman jogar, mas eu também sei que o Kahneman já passou, assim, do auge dele, né? E é um cara que não vai jogar muito mais tempo, então você precisa começar a fazer a transição. Então, gosto da ideia, especialmente pelos nomes, pelo que eles jogam, pelo que eles já jogaram, mas, claro, com algumas desconfianças aí que a gente precisa ver na prática. Normal. O Renato, nessa entrevista, ele falou, e as pessoas até acho que interpretaram de uma forma, não equivocada, mas usaram uma frase dele que ele colocou na condicional como uma verdade absoluta. O Renato não disse que o melhor seria não ter rebaixamento. Ele não disse que tinha que ser dessa forma. O Renato foi perguntado e respondeu, ele abriu a resposta dizendo, eu não sou contra nem a favor. Do tipo assim, depende, teria que pensar. O Renato ficou no muro. Depois, ele começou a pensar na própria resposta e até falou assim, bom, só se o que poderia ser subissem 4 e ninguém cairia. Aí por quê? E aí começa a explicar que é algo que eu concordo, que é o que todo mundo sabe, que o prejuízo já está estabelecido, que a gente vai pagar essa conta ali na frente, que agora, daqui a pouco, os caras podem até voltar bem, mas esse período de pausa, enquanto os outros estão correndo com o ritmo de jogo, com a sequência da temporada, vai fazer uma diferença ali na frente. Tem a questão psicológica que entra em campo, tem o fato da gente não estar em casa, não estar próximo da torcida. Gente, já há o prejuízo, já há, não tem como ser diferente. Só que eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Eu não sei se essa pausa vai fazer até bem para o Grêmio, porque os outros estão jogando, o Grêmio não está. Então, em termos de descanso, não pode ser um benefício? Não sei. Ou um prejuízo porque o Grêmio está sem ritmo de jogo e aí tem a questão psicológica e aí o Grêmio não vai conseguir vencer os seus jogos. Não sei. Nós estamos numa situação tão atípica, tão extraordinária, tão diferente, que tudo que a gente projetar a partir de agora é mero achismo, porque não tem como a gente saber, não há precedente do que aconteceu. E se não há precedente, você não sabe qual o comportamento desses caras a partir de agora. Então é muito difícil tecer qualquer tipo de análise. O Renato fez uma sugestão preocupado com o que vem pela frente. Do tipo, o ideal seria que os 3 gaúchos que vão começar agora a voltar, que eles não sejam rebaixados. E eu entendo que é muito difícil tomar essa decisão. Porque aí ou você faz um campeonato de 24 clubes no ano que vem, e aí vão cair 8, ou caem 6 para depois, ou caem 4 para depois caem 4, ou caem 6, né, sobem mais 2, aí depois caem mais 6.
E tem um Mundial de Clubes, né? Que para um mês o calendário com 32 equipes na metade do ano que vem. Ou seja, como é que se faz? Então, assim, e aí, porque com 24 clubes você vai aumentar o número de datas, né? É por isso que eu estou falando. Encurta o estadual, de novo aquela discussão, transforma o calendário no calendário europeu. Então, tipo assim, a gente vai agora até a metade do ano que vem, aí depois. Cara, são muitas questões a serem pensadas. Eu não estou com o Renato, eu não concordo nem discordo. Eu acho que a gente precisa entender ainda o que vai acontecer. Não dá para dar um canetaço agora dizendo não tem rebaixamento. Ou então que todo mundo se lasque. Não dá. Não dá, a gente realmente não sabe. Agora, que há um prejuízo, bom, isso me parece fato. Por todo o contexto, todo o cenário, o Grêmio Internacional e Juventude estão prejudicados. E por uma contingência climática, não há o que fazer. A gente não pode pedir desculpas por ter chovido no nosso estado e termos ficado sem teto, sem casa para jogar. Não é culpa. E não é culpa de ninguém também, né? Então também a gente tem que pensar dessa forma. Vamos tentar agir com bom senso, com equilíbrio, que eu acho que é bom para todo mundo. E diante de tudo isso, não há uma resposta exata, tá, gente? Se vocês querem aqui que eu me posicione dizendo não tem que ter rebaixamento, nós gaúchos, vamos lá. Ou então, não, que se exploda o resto do Brasil, nós temos que... Não é assim que funciona. Não é nem para um lado nem para o outro. A gente tem que pensar com muita seriedade, porque são todos os times, o campeonato inteiro está envolvido, está atingido de certa forma com isso, especialmente os nossos times gaúchos. Então, vamos tentar encontrar um equilíbrio aí que eu acho que é o melhor a fazer. Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!